você mesmo, doutora Karina. Boa noite. Tudo jóia? Joia. Boa noite, boa noite. Pessoal, boa noite então, boa noite a todos. Ô Luiz, o seu convidado já veio hoje? Já tá aí? O, o Gustavo ainda não entrou. Eu estou mandando mensagem aqui para ele. Tá bom, não tem problema não. E Mas, enquanto. É, pessoal, hoje a nossa conversa vai ser um pouco diferente, né? A gente vai olhar um pouco para fora para entender como que isso impacta diretamente o que acontece aí dentro, né? No seu consultório, na sua carteira de investimentos, no seu plano de vida. E muita coisa, né, aconteceu nos primeiros 6 meses de 2025. Eu achei muito interessante esse assunto que o Luiz vai trazer, ainda mais com um convidado que ele conseguiu organizar para vir. Tomara que ele consiga, né, Luiz, entrar aqui. opa, Mas. o, Hã? o Gustavo entrou já, Felipe. Ah, já entrou, então tá aí. Tá bom, E, ótimo. e já Então é um entrou. Ei, prazer, Boa noite, né, tudo ter bom? você aqui, Gustavo. Muito obrigado. E a pergunta que fica, né, pessoal, para vocês é o que que isso muda na forma como você investe, na forma como você vê o mercado, né? Porque não adianta nada a gente acompanhar o mercado se a gente não sabe como isso conversa com o nosso plano pessoal. E o objetivo da live de hoje é exatamente esse, né? Trazer uma certeza sobre um cenário um pouco mais macro e te ajudar a tomar decisões conscientes aí no segundo semestre, né? Vamos dar atenção aí. Obrigado, Luiz, pela oportunidade de estar aqui. Obrigado, Gustavo, também, né, por estar aqui. É um prazer isso. tê-los aqui. A live é com vocês hoje, fique à vontade. Oh, que bom. Então, eu quero agradecer a todos presentes e dizer que é uma live muito especial no dia de hoje, porque nós vamos fazer a 20ª live juntos. E olha que bacana, né? Lembrando sempre que a 20ª live, né? Eu queria dar os parabéns, né? Porque é uma live especial. Queria dar os parabéns a todo o Grupo Santinone que se empenha uma vez por mês em estarmos juntos. Quero dar os parabéns a você, investidor e investidora, que sempre está nos acompanhando e ganhando esse conhecimento, e principalmente dar os parabéns ao nosso CEO Felipe, porque pensam vocês hoje, todo mês fazer uma live, trazer um assunto, um conhecimento, você já viu isso no seu banco, na sua cooperativa? Então, assim, é custoso, é trabalhoso e tudo isso é feito com muito carinho para vocês, tá? Lembrando, a 20ª live eu tenho a certificação Ambima do CPA 20, então hoje nós estamos falando em 20, né? E eu queria trazer uma fala muito importante, comemorativa, que é de um médico que sempre está nos acompanhando. E esse médico é um importante cirurgião vascular na cidade de Presidente Prudente. Ele é uma referência não só no estado de São Paulo, mas como no Brasil todo, e que vai trazer para nós um depoimento. O Dr. Martucci, Ricardo Martucci, foi há 20 anos diretor do Hospital Morumbi, em Presidente Prudente, e passou por diversos cargos da diretoria da Unimed de Presidente Prudente, nos ajudando. Vamos ver o que o nosso presidente da Associação Paulista de Medicina tem a nos falar? Bora lá então? Ricardo Martucci. Olá, boa noite, Felipe Santinoni. Eu sou Ricardo Martucci, médico, cirurgião vascular, resido aqui em Presidente Prudente. E eu quero hoje parabenizá-lo e muito pelas lives que vem realizando, uma vez que são lives que trazem conhecimento, trazem informações úteis para aqueles que estão assistindo, com profissionais tão competentes, conscientes e gabaritados daquilo que fazem, como o Luiz Fernando Heisman, que vem dando um show aí nas suas apresentações de conhecimento, na forma didática como apresenta. E hoje, um palestrante de referência em estratégia de investimento, Gustavo Cruz. De forma que os nossos não poderia deixar de agradecer por isso, porque enriquece muito a todos nós, participantes dessas lives. Muito obrigado. E agradecer a você, Felipe, nosso CEO. Parabéns pela oportunidade que você nos dá, né? E vou mais além, né? Quero contar um segredo para vocês. Todas essas 20 lives não são de forma independente. O Felipe não pede para fazer nada. É aquela, sabe aquela empatia cristã? O que faz para mim, faço para os outros? E assim a gente tem liberdade, assim como que o Gustavo vai ter hoje, total liberdade. Segredo nosso?
Beleza? Então, bora lá, pessoal. E o nosso Obrigado, viu, palestrante de Luiz? hoje. Obrigado aí pelas palavras, cara. É um prazer mesmo e a gente faz isso mesmo de coração, né? Que é o que a gente faz pra gente e a gente quer que as pessoas se beneficiem também, né? É verdade, Felipe. É verdade. E agradecer ao Dr. Martucci pelo depoimento, né? Muito obrigado. E apresentar agora oficialmente para vocês o nosso palestrante da noite, o Gustavo Cruz. Eu sou suspeito em falar porque o Gustavo Cruz é uma referência nacional e internacional. Vejam vocês que a CNN agora, na semana passada, pediu para ele fazer uma matéria de quanto que a questão da tarifa do Trump impactaria aqui no nosso país. Então, assim, um estrategista-chefe renomado, participou de vários fóruns, inclusive da GRI Institute, mais matérias na CNN, matérias ao vivo, e não só isso, do Summit, que é um importante evento, e o Gustavo foi o palestrante, né? E diversos, assim como vocês podem observar no valor aqui, né? Jornal, CNN. E não só isso, o Gustavo, ele faz um relatório mensal muito bacana, que se vocês quiserem para acompanhar, o Felipe Santinoni já tem o relatório, o último que saiu de julho, e eu peço permissão só para mostrar para vocês a riqueza desse relatório, que nos traz. Então, o relatório ele traz um cenário macro, né, panorama geral, assinado pelo Gustavo Cruz, e também, você que quer fazer os seus investimentos, você tem a possibilidade de ver qual que é a carteira recomendada por um especialista, como o Gustavo, ok? E sem mais delongas, eu quero agradecer mais uma vez, né, e dizer que o palestrante de hoje não só tem um conhecimento, um profissionalismo gigante, e é uma oportunidade única, como em 2024 foi reconhecido no Banco Central como as top 5, ou seja, ele ganhou o prêmio da maior projeção de PIB do Brasil. Então vocês vão estar falando com uma pessoa que conhece, tem reconhecimento e tem resultado que foi já diversas vezes reconhecido com prêmios do Banco Central. Gustavo, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com você. A palavra é sua. E muito obrigado mais uma vez pelo convite e parabéns pela sua premiação no Banco Central em Brasília e parabéns pelo seu grandioso trabalho. Fique à vontade. Obrigado aqui. Boa noite. Acho que já foi bem introduzido, ficou até meio sem graça, mas eu vou bem direto aos pontos para tentar ser bem preciso, assertivo, para que ajude vocês de uma forma rápida. E caso queiram fazer alguma pergunta, vocês fiquem à vontade, tá? Eu separei alguns pontos, mas obviamente para melhor utilização do tempo, eles são só resumidos. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês. Agora sim, acho que o slide está na tela para todos, tá? Então, gente, pensando em investimentos, a gente pensa aqui no mercado financeiro o que está acontecendo lá fora, pelo tamanho da economia brasileira, até realmente chegar à parte de investimentos. A gente sempre olha o que está acontecendo no exterior antes de pensar no dinheiro do brasileiro, porque querendo ou não, a gente é muito influenciado, como a gente viu na semana passada, pelo que acontece nas grandes economias, nos Estados Unidos, na China. Isso sempre foi assim e vai continuar sendo assim durante um bom tempo, como a gente observou nos últimos dias. Ao longo do primeiro semestre, acho que o grande tema foi o começo do segundo mandato do presidente americano Donald Trump. Aqui eu só coloquei duas frases que são de livros feitos sobre o primeiro mandato dele, de pessoas que trabalhavam com ele, que só confirmam algo que boa parte de vocês já estão desconfiados de que o presidente Trump ele gosta de ser uma pessoa imprevisível. Se você tiver algum negócio sendo feito com os Estados Unidos, ou que dependa de algum insumo, ou está pensando em viajar para lá nos próximos meses, nos próximos anos, a perspectiva é de grande volatilidade. O Trump ele gosta que ninguém saiba o que ele vai fazer na próxima semana, seus aliados e seus adversários. Para ele, isso é uma vantagem em termos de estratégia. Ele consegue resultados melhores com essa ideia. Ele leva as coisas bem no pessoal, ele insiste que os países que vendem mais do que compram produtos americanos, ele entende como eles estivessem roubando, como a gente tem visto agora na questão tarifária.
Sobre a questão de 50%, me parece bem improvável que isso fique ao longo do segundo semestre, que isso vire a nova realidade, porque ela acabaria realmente com o comércio entre Estados Unidos e Brasil. Mas, de qualquer maneira, é a forma como o Trump vai atuar ao longo dos próximos anos. Ele não gosta de um outro tema, ele vai lá e fala que vai aumentar tarifas. E como a gente já imaginava, na questão política do Brasil, assim como ele falou durante as eleições do Canadá, durante as eleições da Alemanha, ele vai dar o seu pitaco e ele não gosta do presidente Lula particularmente. Ele gostaria que o Lula não fosse reeleito no ano que vem. Então, isso vai acontecer mesmo ao longo dos próximos meses. Como que vocês sentem isso no dia a dia? Aqui esse gráfico, ele mostra de 10 anos para cá, de uma forma que eu uso para calcular e botar várias moedas no mesmo gráfico, o que que tem acontecido com o real, com as moedas de outros países. E basicamente, para simplificar aqui, quanto mais alto a linha chega, mais a moeda de um país perdeu valor. E em vermelho a gente tem o real, a nossa moeda. Resumindo, você consegue ver que nos últimos 10 anos o real foi a moeda que mais enfraqueceu contra o dólar no mundo, dessa cesta aqui que eu escolhi. Isso só para dizer que tem fatores que são nossos, que estão sendo penalizados na nossa moeda, nos investimentos no Brasil. Tem grandes temas que o mercado não confia tanto assim no trabalho que vem sendo feito por aqui dentro do país. Isso não tem muito como negar quando a gente olha o que acontece com as moedas. Então, mesmo que o dólar americano ele viva um momento ruim, como esse primeiro semestre, você vê que o real ele não melhora tanto assim que nem outras moedas. E quando os Estados Unidos vão muito bem, como em alguns anos atrás, o real ele perde ainda mais valor por conta de uma desconfiança muito com as contas públicas, como eu já vou chegar. Em termos de projeções, aí eu não sei exatamente como que o dia a dia de vocês, mas os investimentos, com certeza isso impacta muito. O que que eu estou esperando para esse ano, para os próximos? Aqui é o que o mercado espera. O Banco Central ele questiona semanalmente para mais de 150 casas o que que eles estão esperando para a inflação, para juros, para atividade, para o câmbio. Eu entendo que o Brasil ainda vai crescer cerca de 2,5% esse ano, cerca de 2,2% no ano que vem, que a inflação ainda vai ficar na casa de 5% esse ano e um pouco menor no ano que vem, que os juros vão ficar altos esse ano em torno de 15%, mas que ano que vem já vão começar a ser reduzidos e que esse câmbio um pouco mais alto ele deve ser a nossa realidade na média nos próximos anos. Então, trabalhem esperando uma inflação um pouco mais alta, juros ainda muito elevados, o que já antecipando um pouco, reforçam muito que o brasileiro vai ter a renda fixa como grande investimento em termos de atração nesse ano e no próximo, não tem como, com essa taxa extremamente alta, é o que mais interessa mesmo para investidor, seja pessoa física, seja fundos de pensão, seja gestoras, não importa muito a casa, com esses juros muito altos é um imã praticamente puxando todo o interesse dos investidores. Pensando nos problemas que eu mencionei para vocês, e eu estou chegando já ao final, estou tentando ser bem conciso aqui na minha explicação, para dar espaço para vocês fazerem perguntas de algum tema ou de alguma dúvida. Um ponto que prejudica muito os investimentos no Brasil e toda a dinâmica da economia brasileira nesse primeiro semestre, nos últimos anos, vai continuar sendo um tema no segundo semestre, no ano que vem, é a questão das contas do Brasil, as contas públicas, o equilíbrio fiscal que vocês veem o tempo inteiro no noticiário, nos jornais sendo abordado. Por que que esse é um grande tema aqui do Brasil? Principalmente, acho que só. Ah, pronto. Principalmente porque o Brasil ele tem um endividamento muito alto, herdado aqui, como vocês podem ver, a pandemia puxou bastante o endividamento do Brasil. A gente deve cerca de 75% de tudo que a gente produz no Brasil, do PIB. Quando a gente compara países parecidos com o nosso, eles estão em 50%, muito mais baixo. E como a gente vê nesse gráfico aqui, a expectativa do próprio governo é que a gente continue aumentando esse endividamento nesse ano e nos próximos. Ou seja, a gente tem um problema e não parece que vai ser nem perto de, pelo menos, ir na direção de resolver esse ano e nos próximos. Então, diante disso, quando você investe no Brasil, o investidor estrangeiro, o que mora aqui mesmo, ele sempre fica levemente preocupado se existe algum problema que vai fazer com que o seu dinheiro não volte para sua carteira. É claro que, sendo brasileiro, a gente sabe que esse tema
ele não é tão grave assim a ponto de gerar essa desconfiança inteira. Mas, de qualquer forma, como você está pensando aos olhos de um estrangeiro que tem muito mais dinheiro que o brasileiro, ele não tem tanto conhecimento assim sobre o Brasil. Então, diante disso, acontece essa desconfiança. E como eu coloquei aqui à esquerda, a gente teve no primeiro. Acho que de novo tem que botar aqui o áudio. Felipe, acho que ele consegue fazer. Só para não dar eco aqui, né? Pronto. Então, só para sair desse tema de uma vez, a gente tem o governo Lula que entende que o aumento de impostos é o caminho, simplesmente porque se você pegar o que aconteceu no seu primeiro e no segundo mandato, foi o que ele fez. Então, boa parte das ideias econômicas agora desse mandato, elas são muito do que ele fez nos primeiros anos de governo, imaginando que se isso funcionou lá atrás, por que não funcionaria agora? Mas como vocês sabem, ao longo dos últimos 20 anos, a quantidade de impostos que a gente paga aqui por ser brasileiro, ela cresceu muito. É um ponto que o brasileiro hoje em dia ele não aceita muito mais o aumento de impostos. E um outro ponto é que hoje em dia, boa parte de tudo que você paga de imposto, ele já tem um destino final muito certo por conta do orçamento que é aprovado ano após ano. Isso aqui é só curiosidade para vocês verem. Essa é a dinâmica da dívida do Brasil. Então, desde 2014, a gente praticamente fecha as contas devendo mais do que arrecada. Brasil hoje, 214 milhões de brasileiros, 56 milhões receberam Bolsa Família, 39 milhões aposentado ou pensionista, 20 milhões não estudam nem trabalham, 43 milhões de carteira assinada, 39 informais, 14 milhões são MEIs, 3 milhões de brasileiros não têm nem documento, 90% dos brasileiros ganham menos que R$ 3.500 mensais, 58% das casas com alguma insegurança alimentar, 39% com ensino fundamental incompleto, apenas 21 com superior completo, 18 milhões vivem com menos de 200 milhões, R$ 200, 81% das empresas sentem falta de mão de obra qualificada. Então, tudo isso se retroalimenta, a gente vê as dificuldades para pensar no que vai acontecer nos próximos meses e anos. E para finalizar para vocês, eu só faço aqui um ponto. Essa é a taxa de juros do Brasil desde 2008 até hoje em preto, em vermelho é a taxa de inflação, e aqui as linhas de baixo são os objetivos do Banco Central, quanto ele tem que entregar diante do que foi pedido para ele. A taxa de juros, como vocês estão vendo aqui na tela, ela está realmente no maior patamar desde o começo desse gráfico, não é qualquer coisa. Isso tem sido muito ruim para os empresários que pensam em fazer investimentos e postergam cada vez mais diante dessa taxa muito elevada, muito ruim também para quem pensa em algum financiamento, isso acaba virando uma parcela muito alta de um financiamento de veículos, de imóveis. Justamente quando você está com uma taxa tão alta, para quem tem muito dinheiro, realmente é interessante, porque o investimento vai te devolver um rendimento muito alto. Mas pensando no resto da economia, ela acaba sendo esfriada mesmo, porque você dá um sinal vermelho para que as pessoas pensem duas vezes antes de fazer qualquer ideia de negócio. Justamente isso, cada vez mais pessoas em dúvidas, mais empresas em dúvidas de contratar, de expandir, a ideia é que essa inflação, que é a linha vermelha, ela volte para patamares menores aqui. E sobre o último aspecto, que não tem jeito, se tudo que eu mostrei aqui atrás mostra que a renda fixa ainda vai continuar sendo grande atrativo no site do seu banco, da sua corretora, todos os produtos de renda fixa ainda vão ser os mais interessantes durante um belo tempo, com uma volatilidade grande, puxada principalmente pela parte internacional. Nos próximos 500 dias, a gente vai ter a eleição brasileira. E a gente tem a eleição de 4 em 4 anos sendo o grande motor realmente do mercado financeiro dos seus investimentos. Como que isso impacta os investimentos do brasileiro, seja dívida de uma empresa, seja ação de empresa, seja qualquer produto que você compre? De uma forma bem direta, o mercado ele tenta antecipar o que vai acontecer nos 4 anos seguintes de quem quer que ganhe a eleição e vender esse produto para as pessoas. Então, ele, nos últimos anos, ele tem colocado cenários bem diferentes entre um candidato ganhar e outro candidato ganhar. Isso acontece de tempos em tempos e é assim mesmo que vai funcionar. A gente não é mistério para ninguém que existe uma preferência mesmo de boa parte do mercado financeiro para que não tenha uma reeleição do presidente Lula. E aqui eu não estou fazendo juízo de valor, não estou falando se é melhor, se está errado, se está certo. Isso aqui é só uma informação para que vocês
consigam fazer investimentos de forma melhor, porque nos próximos 500 dias, o que vai acontecer é que, assim como nenhuma das três vezes que o presidente Lula ganhou as eleições, ele não ganhou em primeiro turno, dessa vez ele provavelmente não vai ganhar também. Então, diante disso, conforme as pesquisas forem saindo e os candidatos sejam consolidados, a gente vai ter o mercado financeiro ficando mais otimista mesmo, imaginando que vai ter um segundo turno com alguém que tem chances de ganhar do Lula. Se isso vai acontecer ou não, a gente me comprometo a vir aqui daqui a um ano e a gente conversa mais sobre o que se posicionar sobre investimentos para 2027. Mas a verdade é que nos próximos meses provavelmente vai ter uma melhora na percepção. E como que isso acontece? Expectativa de inflação para baixo, expectativa de juro para baixo, câmbio um pouquinho mais valorizado. Isso acontece mesmo, de 4 em 4 anos. O que tem na tela para vocês? A aprovação de todos os presidentes, e isso é só uma provocação para mostrar que no ano de eleição realmente tende a ter uma melhora na aprovação dos presidentes. O Lula foi assim nos seus 2 primeiros mandatos, Bolsonaro foi assim no ano da última eleição, ao que joga a favor do Lula, o que joga muito contra ele. Então, acho que são 2 temas para ano que vem. Um é, você entende que sua vida tem que mudar nos próximos anos ou você está satisfeito? É sempre uma votação de dar mais 4 anos para o presidente ou não. O outro, curiosamente, é a violência. Ela tem sido apontada nas pesquisas de opinião como a maior preocupação dos brasileiros, 29%. Por que que eu destaco isso? Porque isso nunca aconteceu. Quando a gente pensar na última eleição, a gente estava saindo da pandemia, a saúde era o principal ponto colocado pelos brasileiros sobre o que que ele queria para determinar seu voto. Em 2018, tinha acabado de estourar a Lava Jato, era a corrupção. E nas eleições anteriores era sempre economia, questões sociais, saúde já aparecia com algum destaque sempre, mas a violência especificamente no Brasil, ela sempre era um tema lá para baixo, embora o Brasil seja um país com uma violência grande em boa parte do seu território. Minha desconfiança é que isso acontece bem pelo que vocês vivem no dia a dia, como todos os outros brasileiros. Se você fosse assaltado há 10 anos atrás, o que você ia perder era o valor do seu celular e talvez um de vocês já tivesse o aplicativo do banco instalado. Hoje, e o que que você ia fazer se você fosse assaltado? Você ia ligar para a Vivo, tinha o Claro para pedir para bloquear a linha do seu celular. Hoje, se você for assaltado, você pode perder muito mais coisa diante dos aplicativos de bancos e e-mails que você tem. E primeiro, você não liga mais para a Vivo, TIM ou Claro, você liga para o seu banco, para pedir para bloquear tudo. Então, diante disso, eu acho que a desconfiança, a preocupação com a violência cresceu muito. E esse é um ponto extremamente sensível para o presidente, porque quando você vê o que que o eleitor entende que o Lula vai bem, que é esse azul, e o que o Lula vai mal, que seria em vermelho, a segurança pública é colocada como o principal ponto de desconfiança do presidente. É aquilo que a população não confia tanto assim no presidente Lula. Então, esse talvez seja um elemento bem curioso assim, para o ano que vem. Isso aqui eu posso disponibilizar para vocês, se vocês quiserem olhar com mais detalhe. Aqui são vários programas que o presidente fez, o que, que o brasileiro gostou, o que não gostou. Então, medicamentos, né, que foram aumentados na farmácia popular esse ano, super aprovação. Imposto até US$ 50, a famosa taxa das luzinhas, super reprovação dos brasileiros. Vários elementos, e claro, esse elemento é novo. O presidente Lula, nos seus 3 mandatos, ele nunca teve uma rejeição maior que a aprovação, algo que vai ser uma novidade para ele no ano que vem, mesmo que ele esteja fazendo medidas para tentar recuperar essa aprovação. Mas isso é muito relevante para a gente em termos de investimentos. Pensando nos próximos 6 meses, pensando para frente, a gente sabe que agora já está quase chegando no período em que os deputados, senadores, eles trabalham muito pensando nos temas em resultado eleitoral. Se é um tema que pode mexer na sua intenção de voto ou não. O próprio executivo também, o presidente, os ministros começam a trabalhar assim. Então, esses são os pontos que a gente vai olhar para o segundo semestre em termos de investimentos. Em termos de juros, praticamente não deve ter mudança nos 15%. Se tiver, vai ser lá em dezembro. No primeiro trimestre do ano que vem, aí começam a mexer um pouco na taxa de juros, mas para esse semestre não. Em termos de atividade, a gente deve ter uma atividade no segundo semestre um pouquinho mais fraca, principalmente porque o primeiro semestre a gente teve o grande impulso do agronegócio. Em termos de inflação, essa vai cada vez ir para patamares menores. Isso vocês podem esperar que vocês observem um pouco de preços mais baixos. Em termos de câmbio, depende muito do presidente americano, Donald Trump.
Eu deixei aqui os contatos da RB, a gente pode disponibilizar a apresentação, a gente disponibiliza no Instagram todo dia um videozinho de 4 minutos, mais ou menos, que eu comento o que está acontecendo no dia. Tem meu LinkedIn, que como o Luiz mostrou, eu vou botando mais ou menos o que que eu estou pensando, o que que eu dei de entrevista, mas eu tentei fazer de forma bem concisa para não complicar muito e para que vocês eventualmente tragam alguma dúvida específica de vocês, se vocês quiserem, ou se quiserem perguntar depois, também fiquem à vontade. Alguém quer falar alguma coisa? Felipe, também, Ô, se quiser fazer uma Gustavo, pergunta, à vontade. muito obrigado pela sua apresentação, pela objetividade, pela clareza e pelos dados aí que, para nós, né, que não somos profissionais da área, nos ajudam muito, né, em ter uma ideia de, né, que nem tô vendo minha amiga Dona Nilza aqui, que é empresária, até quanto tempo esses juros vai ficar alto, para 2026 ainda uma projeção, né, que vocês colocam como 12%, né, então, ainda um Isso, cenário desafiador para quem vai tomar crédito, né? E como você sim, disse, né? Benéfico para quem é superavitário e acaba fazendo os investimentos, né? Muito exatamente. obrigado, Mas pela sempre sua bom lembrar, aula. né, Luiz, que nem você, acho que com certeza ensina. Renda fixa não significa que o preço ele não, ele é estável, exatamente, né? Você tem oscilações ao longo do tempo dependendo do produto que você comprar. Acho que você deve explicar isso bem para todos. Ô, Verdade. ô Gustavo, obrigado, viu, pela apresentação, foi bem didática aí mesmo. Eu tenho uma pergunta assim para você, Fique à cara. vontade. Nosso público essencialmente são médicos, né? Que buscam uma segurança, buscam tranquilidade. A gente sempre fala que é, o médico, principalmente, não tem nada que dá mais dinheiro para ele do que o que ele sabe fazer colocado em prática. Mas esse médico se concentrar na medicina, quando ele tem um patrimônio, vendo o patrimônio dele crescer, eles querem fazer esse patrimônio crescer, né? Nesse cenário atual, né, como que ele, pensando também nas perspectivas para o segundo semestre, como que ele poderia equilibrar esse apetite num cenário como esse que a gente está vivendo, na sua opinião? Perfeito. Bom, a gente está vivendo um cenário bem raro, como eu mostrei aqui na questão de juros. A gente tem a maior taxa de juros em 20 anos. Já até teve momentos de juros um pouco mais elevados, na crise de 2015, recentemente no pós-pandemia, mas a expectativa é que isso não dure muito mais do que o ano que vem. Então, são momentos interessantes nesse semestre para você realmente pensar a médio e longo prazo e ter uma segurança com investimentos em renda fixa, seja emprestando dinheiro para o governo, que são os títulos do governo mesmo, seja para bancos, que são os CDBs mesmo, dos bancos que vocês abrem todo dia os aplicativos de vocês, ou seja para as empresas, que é o crédito privado. Então, esses três elementos, você pode emprestar para o governo, para o banco ou para as empresas, em renda fixa, eles já vão te dar uma segurança bem interessante para os próximos anos, pagando taxas altas, algo que não é sempre comum. A gente que aqui no Brasil é um pouco mal acostumado com a renda fixa sempre elevada, tanto que quando chegou a esses patamares muito baixos no pré-pandemia, durante o começo da pandemia, muita gente que não tinha o perfil foi para a renda variável. Então, nesses 6 meses, eu aproveitaria isso, porque ao longo dos 6 meses você vai ver muita empresa interessante, boa, muito consolidada, indo ao mercado pedir recursos para seus planos de investimentos. Você vai ver vários bancos também captando a taxas altas e o próprio governo fazendo essas captações. Para o ano que vem, e pensando em 27, que nem eu mencionei, acho que o presidente Lula não sendo reeleito, essas taxas não vão existir. Acho que no segundo semestre mesmo a situação ela desaparece. Elas vão ser bem menores, porque o mercado vai entender que não vai ser necessário juros tão altos para os próximos 27 em diante. Se o Lula for reeleito, talvez até fique um pouco mais elevado. Não tanto, mas você ainda tem uma perspectiva de juros acima de 12, acima de 10, com certeza, do mercado enxergando para frente. Mas é muito isso, é aproveitar um pouco esse momento que ele, como vocês podem ver aqui, nos últimos 20 anos, ele aconteceu mais ou menos 4 vezes. Legal. Se você pudesse então dar um conselho prático para quem quer aproveitar essas oportunidades aqui que a gente está tendo,
no segundo semestre com estratégia, com foco e não só com emoção, seria apostar nesses papéis aí que você falou. Exato. O que que a gente fala? É sempre uma relação do risco e do retorno. É claro que se você tem um perfil que está confortável com risco, ou seja, com olhar o seu investimento e ele vai ter uma oscilação ao longo do tempo, uma parcela dele você pode colocar em renda variável, ações, fundos imobiliários ou fundos de ações. Isso é possível. A gente teve ao longo do primeiro semestre sozinho 14% de retorno na bolsa. Caso você não tenha, o que a gente tem falado é que 2025 em específico tem sido um ano onde a renda fixa tem sido mais tranquila do que o normal, tem sido mais fácil do que o normal em termos de investimento para as pessoas, porque você não precisa tomar praticamente nenhum risco e vai ter uma taxa bem alta. Quer dizer que não vão existir outras opções no mercado maiores? Não é isso. Mas assim, você ainda vai ter um crescimento de patrimônio bem interessante, simplesmente pela taxa de juros básica da economia estar em 15%, que é uma taxa muito alta para os padrões internacionais, para os padrões, inclusive, históricos do Brasil. Então, por isso que a gente tem falado, esse ano é um dos anos mais tranquilos em termos de investimento para quem pode. Legal. Tem uma pergunta aqui no chat, ó, do Elder. Fique à Pensando em vontade. pico de taxa de juros, seria bom pegar um título pré-fixado? Sim, existe essa expectativa, claro, de que a gente vai ter quase certeza daqui 2 semanas, no dia 30 de julho, quando a gente vai ter o Banco Central se reunindo de novo, e praticamente o mercado inteiro espera que ele reafirme que 15% é o pico. Então, por que que uma taxa pré-fixada começa a chamar a atenção de investidores, seja pessoa física, seja gestoras ou fundos de pensão? Porque sim, suponha, Helder, que esse ano você comprou uma taxa agora a 15, 16%, que seja se é do governo ou de um banco ou de uma empresa. Passa-se um ano e a gente está no meio das eleições e, que nem eu te falei, suponha que o mercado entenda que agora o presidente Lula não vai ganhar um quarto mandato. O mercado vai precificar juros menores para frente, vai começar a imaginar que os juros vão ficar em torno de 10, 9, 8 de 2027 em diante. E aí, Helder, no mercado, se você tiver em agosto de 2026 e quiser entrar no seu banco, na sua corretora para comprar uma taxa a 15, 16, ela não vai existir. Ela vai ser muito rara de aparecer, porque todo mundo vai entender que a taxa básica de juros não vai ser essa nos próximos anos. Qual que é a vantagem de você ter comprado em 2025? Se eu, Gustavo, chegar para você, Helder, no ano que vem e falar, Helder, você tem certeza que você quer ficar com uns 15, 16% até 2030, que foi o que você comprou? Você não quer vender esse papel para mim, que eu te pago? Eu quero ter essa segurança. Então, o seu produto, que pode ser uma caneta, um lápis ou um investimento, ele vai ser mais desejado porque ele vai ser mais raro daqui a um ano. Essa é que é a negociação que existe no mercado financeiro. Você comprar algo que existe menos, ele vai ser mais demandado. Acho que Que vai esse ser é o ponto. escasso, né? Isso vai ser mais escasso. O Carlos fez uma pergunta aqui, investimento em renda fixa, então, por 12 meses fica mais interessante LCA, CDB do que renda variável. Assim, de novo, Carlos, com o contexto que no primeiro semestre você tem opções boas em renda variável. O que eu tenho dito é que assim, a relação de risco e retorno, ela está muito fácil para renda fixa. Ela vai continuar sendo interessante. Se você tem um perfil de investir em bolsa ou já investiu, investe com constância, é claro que tem muitas opções interessantes na bolsa, tem muitas ações, a gente não sei de qual parte do Brasil vocês são ou quais vocês viajam, mas vocês conseguem perceber no seu dia a dia que tem muita empresa crescendo no Brasil, se consolidando, expandindo. Essas empresas, obviamente, elas vão te dar um retorno muito elevado nos próximos anos. Mas o que a gente diz é, a não ser, se você quiser, não precisa ser um percentual tão alto, que nem o Luiz mostrou naquele relatório de alocação, a gente está recomendando menos exposição em renda variável do que em outros anos. Claramente, quando a gente estava em 2020, 2021, era uma exposição maior, porque a taxa básica de juros já vai te dar um crescimento de patrimônio interessante. E, claro, sempre importante, gente. Se você está pensando em investimento em renda variável,
nunca é o dinheiro que você está pensando em usar nos próximos 12 meses. Não é aquela parte do dinheiro que está na sua conta que você está falando com a família que vai fazer uma viagem. Não é aquela parte que você está segurando para comprar um carro, um apartamento, uma casa na praia. Não é essa parcela, tá? É aquela parcela do dinheiro que você fala, bom, essa daqui eu estou disposto a esperar até 2027, até realmente pós-eleição ou até mais, porque essa daqui eu estou muito confortável em deixar ela parada. Eu não vou precisar dela nos próximos um ano, nem dois. Então é essa que você usaria. O resto, a renda fixa vai te pagar muito bem nesse ano. Legal. Eu tenho uma outra pergunta, mas agora é mais uma questão comportamental, né? Pela sua experiência, você tem enxergado esse comportamento do investidor, né? Principalmente pessoa física aí, evoluindo em termos de maturidade? Com toda certeza. A Bolsa de Valores de São Paulo acabou de mostrar os dados do último mês. E o que aconteceu é que a gente tem mais pessoas investindo, crescendo ano após ano, em todos os produtos disponíveis no Brasil. A gente vê que cada vez mais empresas, eu não sei vocês, mas se você procurar de novo no aplicativo do seu banco, da corretora, você vai ver que na própria parte de renda fixa, você tem o crédito privado, que é a dívida da empresa. Você vê que tem cada vez mais nomes, ou seja, o mercado financeiro, o mercado de capitais, ele cresceu numa velocidade, ele passou de mais ou menos 400 bilhões de reais aqui em 2018 para quase 800 bilhões de reais. Ou seja, as pessoas, os fundos de pensão, as empresas, as gestoras, cada vez mais conectadas com empresas de todo o Brasil. Então, isso mostra uma, um amadurecimento mesmo no mercado financeiro brasileiro, porque ajuda nas duas pontas. Se você, como dono de empresa, quer chegar no mercado e falar com vários investidores do Brasil para eles apostarem no seu negócio comprando a dívida, você precisa estar com a casa em ordem para pedir isso. Então é bom também, porque você fica mais atento com o seu negócio em partes que às vezes você não prestava tanta atenção. E do outro lado, vocês, como pessoa física, entrando nos aplicativos, vocês veem a quantidade de novas empresas que têm aparecido, ou empresas com nomes consolidados que agora você tem a opção de investir. Então, isso mostra um amadurecimento muito grande. E antigamente, você, como investidor, você só tinha grandes opções assim, se você era um investidor com muito dinheiro no grande banco. Hoje não. Hoje qualquer fintech, qualquer banco, ele te dá muita opção diferente de investimento. Isso é um avanço muito legal. As pessoas com um investimento pequeno ou um investimento grande têm um acesso bem legal de produtos, algo que não existia há 10 anos atrás. Legal, legal. Obrigado, cara. Gustavo, Obrigado. Felipe, Claro, se, Luiz. se você me permitir, eu tenho duas perguntas, né? A primeira, Gustavo, se você puder falar, né, para o nosso investidor, para a nossa investidora que está aqui hoje, essa questão, né, se porventura eu não tiver a reeleição do governo PT, né, o Sim. que isso acontece no mercado, para as pessoas entenderem que não é uma questão de defender partido político A ou B, mas assim, aquela questão que você fala muito bem, quando vem um partido de esquerda, é um partido mais gastão, é um partido que traz algumas consequências, por isso que o mercado não gosta, né? Que, é, como é visto isso pelo mercado? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, Gustavo, é que nesse gráfico anterior que você estava mostrando, da boca do jacaré, né, a Selic e o IPCA, a gente percebe que o que está em branco é um ganho real muito grande, que se nós formos ver isso, a gente só teve Verdade. uma janela assim em 2006, né? Que favorece um Sim. pouco alguns títulos que podem ser híbridos. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho para a gente sobre isso, com a sua expertise. Muito obrigado. Claro, vamos lá. Da segunda pergunta primeiro, sobre essa diferença. Realmente, assim, você sente no dia a dia que as pessoas já estão um pouco mais retraídas em termos de consumo, e as empresas principalmente. Elas bem preocupadas com pagar taxas de 15% para se endividar, elas bem, não, nem todas preocupadas, mas assim, incomodadas, acho que é uma palavra mais justa. Então, diante disso, a expectativa é que, claro, 15% ele pode ficar uma linha reta até o final desse ano, mas que no ano que vem em diante ele volte para um patamar um pouco mais razoável, enquanto a inflação
ela fique mais perto de 4,5, principalmente a partir de 2027. Então, diante disso, você tem, que nem eu mencionei na pergunta do Helder, uma oportunidade mesmo de quem conseguir, quem tiver com dinheiro disponível esse ano, e provavelmente você vai ter investimentos que vão ser requisitados, que vão ser desejados pelas pessoas que não entraram agora esse ano. Nos próximos, eles vão querer comprar de você, comprar da sua mão, e é uma outra forma de você ganhar dinheiro no mercado financeiro. Então, isso provavelmente vai acontecer valorizando a renda fixa, que esse é um ponto que muita gente não pensa, assim, não é muito comum de se explicar, mas você pode ganhar dinheiro com o seu investimento, tanto pelo percentual que ele vai te pagando ou mês a mês, ou semestre a semestre, ou ano a ano, ou simplesmente por vender ele depois para alguém. É uma outra ponte. Sobre a questão política, o mercado financeiro, ele trabalha com históricos. Independente de ser de esquerda, direita ou centro, ele vai avaliando muito o que é feito, o que é dito por cada um. Eu vou dar dois exemplos. Então, por exemplo, o ministro da Educação, Camilo Santana, que era governador do Ceará, ele tem um histórico bom de administração das contas públicas. Se ele fosse candidato para ser o sucessor do Lula, o mercado não reagiria mal. O mercado entende que seria uma gestão muito boa financeiramente, fiscalmente, e ele já é destaque na parte da educação, né? O Ceará é uma referência para o Brasil em termos de como melhorar a educação de um país. Então, eu acho que seria um ponto que seria agradável. Se a ministra Glaze, por exemplo, que é uma pessoa muito crítica ao discurso de organizar as contas públicas, fosse a eventual sucessora do presidente Lula, o mercado ficaria muito preocupado, porque estaria com muita desconfiança do que seriam as contas públicas nos próximos anos, se não teria um gasto muito excessivo, com algumas manobras que podem prejudicar e trazer uma conta ainda maior para frente. Então, dei dois exemplos dentro do mesmo partido para explicar como que o mercado faz essa distinção. O presidente Lula, ele já está indo para o quarto mandato. Então, diante disso, já tem uma interpretação de como ele vai conduzir nos próximos 4 anos muito clara. Os governadores que eventualmente vão ser seus adversários, seja o de São Paulo, ou de Santa Catarina, ou de Goiás, ou do Paraná, aliás, do Paraná, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, eles, nos últimos anos, eles adotaram esse discurso de maior responsabilidade nas contas públicas. Pode ser que não tenha uma diferença assim brutal nos próximos 4 anos, porque, como eu mostrei para vocês, tem uma discussão muito grande que é o próprio orçamento do Brasil. Independente de quem vence as eleições, em 2027, isso vai estar dado. O presidente vai ter que negociar com o Congresso porque quase todo o dinheiro que se arrecada já tem um destino feito. Não importa muito o discurso dele, se ele vai falar que vai gastar mais com educação, com segurança, com saúde, ele vai ter pouca margem de manobra. Mas existe uma coisa muito poderosa em economia que não sei se quantos de vocês conhecem, mas assim, em economia, a graduação de estudante ela é feita explicando tudo aqui que eu mencionei, como que funciona juros, inflação, câmbio, atividade. Depois zera tudo e colocam expectativa. Como funciona juros com expectativa, inflação com expectativa, atividade com expectativa, câmbio com expectativa. Então tem um poder muito forte no que você espera que vai ser feito para os próximos anos. Vamos supor que algum de vocês queira comprar uma televisão. Aí chega alguma marca muito boa, a Samsung, vamos lá e diz para vocês: olha, não comprem televisão agora em agosto, setembro, outubro, novembro, porque esse ano no Natal eu vou fazer uma promoção maravilhosa, já pensando na Copa do ano que vem. O que vocês vão fazer? Vou esperar até dezembro. A maior parte dos brasileiros vão falar: bom, então vamos ver o que tem pela frente, eu não vou gastar agora. Então existe esse poder das expectativas nos investimentos também. As pessoas por mais que demore para trazer algum resultado, se elas escutam um discurso certo, alguém que realmente se compromete, sabe do desgaste que vai ter, mas sinaliza que vai fazer um caminho para tentar melhorar as contas do Brasil, traria um resultado muito rápido, eu acho, em termos de expectativas. Mas ainda vai ser um trabalho difícil. E pensando na eleição, como eu mostrei aqui para vocês, o histórico diz que é sempre muito difícil bater um presidente em exercício, mas esse tema eu acho que vai ser isso, assim. A violência, jogando muito contra o presidente, a favor dele, o governo do PT, eles sabem utilizar bastante a máquina pública em anos de eleição. Se você pensar na última disputa Lula contra Bolsonaro, ficou muito famoso a questão do auxílio para taxistas, para caminhoneiros. Tem até uma matéria agora na UOL, na capa,
falando que o presidente Lula renovou um dos benefícios para taxistas. Isso deu mais ou menos 0,7% do PIB. A Dilma, aqui na busca da reeleição dela contra o Aécio, ela gastou 3,2% do PIB, que é um valor muito grande. Então, eles sabem utilizar as medidas para recuperar a popularidade deles. A isenção de imposto de renda até R$ 5.000 vai ser uma das principais. No começo do ano, quando teve a crise do Pix, eles botaram fralda geriátrica e mais itens no Farmácia Popular, que é um dos programas mais populares do presidente. Eles sabem mexer bastante. Vai ser bem, bem interessante, vai ser uma eleição bem disputada. Perfeito, Gustavo. Muito obrigado aí pelos esclarecimentos. Felipe, e nós temos mais alguma pergunta? Pelo jeito não, aqui no chat acho que não, né? Não. Se alguém quiser mandar depois, fiquem à vontade. Também só entrar nas redes sociais. Às vezes tem gente que não gosta de fazer perguntar ao vivo, é super razoável. Isso. Gustavo, aproveitando esse momento, eu não estou aí para te dar um abraço, te agradecer pessoalmente, né, toda a sua tamanha gentileza, mas o Grupo Santinoni enviará para você amanhã, lá na RB Investimento, um mimo para te agradecer Imagina, por toda a tamanha gentileza e atenção para conosco e para com todos os nossos investidores e investidoras. E que prazer ter imagina. a aula de hoje aí conosco, com muita clareza, muito profissionalismo e muita ética até no comentário. E lembro a vocês que estão nos assistindo, né, que se porventura precisarem dos relatórios, né, tanto o Gustavo quanto o Felipe já tem o último que foi feito pelo Gustavo, e que vocês podem aí ter já uma base robusta do que aproveitar, né, não é mesmo, Gustavo? Com o nosso Isso. estrategista-chefe, Gustavo Cruz. Muito Perfeito. obrigado aí pela noite Valeu. de hoje. Obrigado, viu, Gustavo? Obrigado, Luiz. Só um recado final aqui. Eu creio que é importante falar disso, né? O mundo está se movendo a todo tempo, né? Juros, inflação, bolsa, política, tudo muda. O que não pode mudar é o nosso compromisso que a gente tem com o nosso plano, né? Então, ter uma pessoa como um estrategista fazendo uma palestra como essa traz muita elucidação ao que a gente está fazendo e muita clareza, né, para que a gente possa manter os nossos objetivos. Obrigado, obrigado mesmo, viu, Gustavo? Fica aqui o meu convite para você participar com a gente quando você puder. Ficou gravado aqui que você vai voltar daqui a um ano, né, Luiz? Por mim tá perfeito. Tá É isso combinado? aí. Sim, É o que a gente pede. E tudo que é bom tem que ser bis, né? É isso aí. ótimo. Vou Obrigado, viu? ouvir. Obrigado mesmo. E a gente fica aqui essa semana. Valeu, pessoal. Obrigado pela presença aí. Fiquem com Deus e até semana que vem, viu? Boa Tchau. semana, gente.